Olá, estilizetes! Estamos de volta aqui na nossa Disneylândia de tecidos com o Daniel Nunes, da loja Empório de Sedas. Já falamos sobre... Me ajuda, Dani. Percal, tricoline, popeline, chita, viscose, seda, um monte. Linho. Se tu perdeu alguma dessas aulas, clica aqui embaixo na playlist, que assim tu vai ter todo o nosso... Todo o conhecimento aqui da nossa enciclopédia de tecidos, não vai faltar nada. E hoje a gente vai falar sobre o crepe, que foi um dos mais votados. E agora eu vou deixar aqui o Dani dar a sua aula. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Sobre crepe, né? Não vamos confundir com o crepe. Aqui no sul a gente come muito na praia, né? Crepezinho feito na hora, que não deixa de ter uma similaridade, né, dos tipos, porque a gente está falando de dois produtos, um de comer e outro um tecido, que são irregulares, né, que são meio crespos. Não por acaso, até a palavra crepe, né, original em francês, ela significa crespo. Ah, então por isso que o tecido, no caso a comida, são batizados com esse nome. Então a gente vai falar de crepe. É um assunto, na verdade, super grande, porque como é um tipo de trama que a gente vai ver agora, ele pode ser tão fininho como esse aqui que a Elisa está na mão, que um crepe Georgette de seda pura, ou um crepe Georgette sintético, mas que podem chegar a tecidos bem grossos, encorpados, mas que também vão ter como similaridade a característica da construção do tecido, que é quando a gente trama os fios, né? Para fazer o crepe, essa trama é feita de um formato já mais complexo do que as tramas comuns de tecido, que fica aqui o quadradinho, né? O ponto tafetá, um fio sobe, outro desce, um passa, outro repassa. Aqui, muitas vezes ele dá dá uns saltos entre um fio que sobe e outro que pula 2, pula 3, depois vai repetindo. Depois a gente dá um zoom aqui para vocês entenderem melhor o que a gente está dizendo. Mas então nós vamos começar aqui com um dos tipos de crepe mais conhecidos, né, que mais se usa, tá? Que é o crepe Georgette, tá? Que no caso ele é um tecido mais leve, mais fininho, tendendo a uma transparência, mas ele não chega a ser totalmente transparente, ele é só translúcido. E aqui, não por acaso, eu peguei a versão dele original, que é de seda pura. Então, muita gente, quando chega na loja, diz: eu quero um crepe de seda, né? Então, se fosse pegar ao pé da letra crepe de seda, seria o crepe que é feito de seda pura. Mas não é o caso da maioria das pessoas. Hoje a gente procura um crepe de seda, muitas vezes está falando de ter este movimento ou este caimento. Ou muitas vezes a pessoa diz assim: eu quero um crepe. Na verdade, o que ela está dizendo? Que quer um tecido com movimento. Porque entre as coisas desse tipo de tramado, que além de dar essa característica crespinha, também afeta no tipo do movimento do tecido. Então, por isso, quando for procurar um crepe, dê uma pista lá para o vendedor da loja, porque às vezes a gente faz cara de charada e tem que destrinchar. E muitas vezes o cliente também não sabe, daí tu pergunta: mas que tipo de crepe? Daí a gente quase apanha, né? Porque a pessoa também não sabe e fica brava com a gente. Mas daí com algumas perguntinhas isso é facilmente respondido. Pelo menos é o normal da maioria dos comércios de tecido, né? Então, se vai ser para um vestido longo e leve, ou se vai ser para um vestido mais suntuoso, que precisa de um tecido um pouco mais pesado, né? Então vai se fazendo algumas perguntas que a gente consegue saber que tipo de crepe que a pessoa está procurando. Inclusive, essa aula aqui a gente vai dividir em dois, porque aqui é os crepes mais leves, que tem muitos tipos, o Dani estava me explicando, muitos nomes, porque tem uma infinidade de variações, e talvez o Dani fale aqui alguns nomes que vocês nunca ouviram falar e talvez vocês ainda queiram saber além, mas a verdade é que pode ter muitos, né, muitos. Dani? Muitos. A gente não vai conseguir falar todos aqui. Daí acabo preferindo falar um pouco mais sobre as características do que exatamente do nome. Tá? Então, por exemplo, só por um exemplo aqui da loja mesmo, né? O crepe Georgette sintético, até por uma facilidade de venda, e o primeiro fornecedor que a gente comprou há muitos anos atrás, chamava ele de crepe Glória. Não sei se é relativo a Glória Coelho, né, ou se era a mãe do dono da fábrica, enfim, ele chegou na cartela para a gente comprar e estava com esse nome. E
até por a questão de diferenciar do crepe Georgette, né, que a gente sempre chama de seda pura, a gente acabou deixando como nome comercial dele. Aqui, se a pessoa pedir Georgette, a gente vai mostrar os dois, o de seda sintético. Ou se não, já tem muito cliente que compra seguido da gente, me manda 10 metros do Glória Branco, né? Então já virou um nome que possivelmente não seja usado em grande parte das empresas. De repente, outras empresas que nem a nossa, que seguiu esse mesmo, pode até ser que use esse mesmo nome. Não existe uma tabela de nomenclatura que é seguido fortemente, né? A gente procura dar os nomes mais técnicos possíveis, mas isso também às vezes torna a coisa mais complicada para a venda, né? E muitas vezes a pessoa quer essa solução do que propriamente o nome. Por isso Ou seja, tu tá ensinando a pescar aqui. Tu tá ensinando a identificar isso. a construção do tecido e não só ficar presa na nomenclatura. Isso. É muito importante. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, por exemplo, esse meu crepe Glória, o crepe Georgette aqui, ele é de uma qualidade muito boa dentro dos sintéticos. Existem alguns que vocês vão ver que vai ser parecido, só que não vai ter esse movimento. E também, às vezes, na hora de costurar, como o fio dele não tem a mesma qualidade, não tem a mesma torção que dá esse movimento, na hora de fazer a costura sempre repuxa. Daí tu troca a agulha, troca o tipo da agulha. Mexe na regulagem da A máquina. regulagem da tensão da máquina, muda a linha e diz, mas eu não aprendi, eu queria aprender a costurar e não estou conseguindo, né? Porque além de já não ter uma facilidade de costura que nem de uma popeline, de uma tricoline, né? Ainda existem as questões que na qualidade do tecido, desse tipo aqui, dos mais leves, vai fazer uma super diferença na hora da costura também. Então isso é muito importante, às vezes vocês penalizam do que não está saindo bem, muitas vezes é algum dos insumos, né? E que grande parte das vezes pode ser o próprio tecido mesmo, que olhando ele parece a mesma coisa, só que na hora de estar construindo ele que existe muita diferença. Mas no visual dele, ele parece todo o mesmo. Então sempre é bom ter um pouquinho de cuidado, né? Da onde vocês compram, se vocês conhecem, né, a procedência. A gente, por exemplo, porque procura manter uma qualidade, então a gente tem restrito um número de fornecedores que nos entregam essa qualidade. Então, porque acontece muitas vezes que até do mesmo fornecedor a gente vai repor o tecido e ele não vem igual. Seja porque na produção, isso aqui é feito na China, lá não foi feito da mesma qualidade, ou eles já baixaram a qualidade para baixar custo, né, e não repassam os preços para a gente. Então, são questões que sempre é bom tomar um cuidado. Ó, depois dessa aula, eu acho que o Dani merece um like aqui nesse vídeo. Senta o dedo nesse like e larga um comentário. Elogia esse moço aqui, por favor. Vamos lá. Outro crepe que está na gama dos leves é o crepe de Chine, que até no vídeo sobre seda, a gente mostrou a versão dele de seda pura, o original, que é o crepe da China. Esse daqui é na versão sintética dele, que a gente olhando assim de longe, ele já não aparece tanto aquela rugosidade. Mas também, vendo de perto, a gente vê que ele tem todo um crespinho e ele também vai ter uma leveza, né? Esse é muito usado assim para chemise, né? Ou para camisas, por uma roupa mais formal, mas sem ser tão de festa. E também muito usado para forro, muitas vezes até do próprio crepe Georgette. Estão misturando as cores, mas só pelo efeito, né? Para ele tapar a transparência. E que também entra, né? A gente olha, parece outro tecido, mas que ele é fininho, leve, e que vai ter, quando a gente passa a mão, sente um crespinho aqui, que mostra que ele é um crepe pelas suas características de construção. Uma dica, às vezes acontece, né? As pessoas falam quando o tecido é fininho, no caso que nem este aqui, e chamam tudo de crepe. Por exemplo, esse o Georgette, né? Que é fininho, parecido. E esse aqui na minha mão é uma musseline. Ele é leve também, só que se a gente olha a trama dele, ela é toda certinha. Ela é toda parelhinha. É aquele um sim, um não. Isso, que é o tipo de trama mais padrão. E isso pode não dar muita diferença prática de quem usa, mas é diferente. Então a gente chama diferente. Então muitas vezes a pessoa, mas eu comprei um crepe, agora tu está me mostrando e não é o crepe. Não, é que um é musseline e outro é crepe. Eles podem ser usados até para as mesmas coisas. Só que são tecidos similares, diferentes.
né, similares no tipo de uso deles, mas não na construção do tecido. Para ficar mais clara toda essa construção de tecido, o Dani vai mostrar agora aquele instrumentinho conta-fio. Vamos lá, Dani, que tá todo mundo... Não, os comentários daquele vídeo anterior, as gurias, eu quero um conta-fio! Eu também quero, Dani. Querer é poder, hein? Então, vamos atrás, porque realmente é um instrumento que nos esclarece muita coisa. Vamos passar pela prova do conta-fios, tá? Para a gente ver bem o que é crepe. Eu acho que vocês vendo a imagem vai ficar bem mais claro do que essas mais de 1000 palavras aqui para falar do assunto. Aqui podemos notar, numa primeira vista, é uma coisa totalmente irregular que parece um caos. Mas até a física já comprova isso, existe ordem no caos. É só saber o parâmetro que está procurando comparar. Então, mas sem brincadeira, ele tem um padrão de repetição, só que ele não é tão simples, não é um por um. Então, ele vai ter alguns pulos e algumas diferenças de torção no próprio fio que está fazendo tecido, que dá esse aspecto todo irregular aqui que a gente não consegue entender direito o que está acontecendo. Mas que sim, é uma repetição, porque é feito no mesmo tear, só muda a forma de usar o tear e o fio. Nesse aqui, a gente já vê que está um pouco mais organizado essa aleatoriedade, né? Mas que também parece uma confusão dos fios, né? Porque o fio parece que sobe, parece que desce, que também faz dar essa textura do crepe um pouco diferente do anterior. Neste aqui, como a trama já é mais fechada, até olhando rapidamente parece que não tem tanta aleatoriedade. Mas se a gente olhar com atenção, vai ver que tem uns espacinhos que está diferente da casinha do lado, da de cima e da abaixo, mas que pouco depois ele está repetindo da mesma forma. Vamos olhar também a musseline, que agora a gente consegue ver como a fibra está toda encaixadinha igual em qualquer parte da repetição que a gente olhar aqui no conta-fios. Ele está com a trama exatamente igual em todo o quadradinho. Ou seja, que essa trama é bem padrão. Por isso que dá um tecido diferente com outras características. Por isso que não podemos chamar tudo que é fininho de crepe. Bom, essa foi a nossa aula sobre crepes dos leves. E na próxima, o Dani vai nos apresentar os crepes mais, como é que chama? Pesados? Mais pesados, exatamente. Com espessuras médias e grossas. Encorpados. Isso, que não tem nada de transparência, né? Tem movimento, mas pesam mais que 3, 4 vezes esses aqui. Então tá, já coloca aí, ó, hashtag estou ansiosa e nos vemos na próxima aula.